Olá, o objetivo da aula de hoje, da aula não, desculpa, esse é o hábito, um bom hábito que seja. O objetivo do vídeo de hoje é de discutir um pouquinho sobre os resultados da Fundep e CEMIG, CEMIG e Fundep, e um pouquinho a respeito da prova, aquela prova que foi com certeza ruim, de uma banca que foi bem mal desde o começo do lançamento do edital. É sobre isso que eu vou falar. O estilo um pouco diferente é porque, no final das contas, o braço articulado que segura o microfone estava danificado. Eu já comprei, na verdade, um microfone novo pro ano que vem, já que você deve ter percebido que nas últimas aulas do concurso tinha um barulho, um zumbido, desculpe, do ar-condicionado. E no fim das contas, o microfone melhor vai me ajudar. Começo do ano eu me mudei e entre as muitas coisas que aconteceram, o áudio acabou piorando um pouquinho. Também comprei uma mesa digitalizadora nova, precisava de algo maior para poder ter mais fluência durante a aula. Mas o objetivo era outro. Vamos lá, vamos para o nosso objetivo. Aqui eu vou dar alguns destaques a quem? As pessoas que tiveram excelente desempenho e que, obviamente, foram meus alunos ou são meus alunos do E2 e S2. Aqui eu só quero deixar bem claro também, que eu até estou regravando essa parte, para deixar bem claro que eu chamo muitas vezes de aprovados, porque no final das contas são pessoas que muitas vezes ficaram bem próximas das últimas vagas a serem chamadas de forma imediata, e é tradição de muitos concursos, inclusive foi tradição de concursos anteriores da CEMIG, chamar além da quantidade de vagas mínima do edital. Então, isso é muito comum. Aqui quinto lugar de 124 concorrentes. Meus parabéns. 124 pessoas concorreram e a pessoa corre junto com todo mundo simultaneamente nas mesmas condições, não as mesmas condições no sentido da mesma prova, não nas mesmas condições na vida toda, né? Na hora da prova e consegue a quinta posição. Tá ótimo. Maravilha. Meus parabéns. Aqui, segundo lugar de 119 concorrentes. Parabéns. Meus parabéns. Aqui, segundo lugar, de 132 concorrentes. Meus parabéns. O esforço tem sido premiado. E aqui, primeiro lugar, de 51 concorrentes. Obviamente, cada um para sua vaga específica, né? Vaga 035, 035A, 024D, 024I, 024G. Primeiro lugar. Vaga 025A. Primeiro lugar. De 441 concorrentes. Aqui a disputa foi grande. Aqui foi uma competição gigantesca e o primeiro lugar é muito mérito. Obviamente, mérito sempre das pessoas que estudam e se dedicam, porque no final das contas, por mais que o curso seja bom, que o professor dê boa aula, que tenha bom material em PDF, que tenha boas questões elaboradas pelo professor, discussões relevantes em relação às questões anteriores de concursos anteriores, o esforço da pessoa é que mais vale. E certamente as pessoas que passam nessas posições não se limitam a nenhum curso. É sempre necessário buscar o algo mais que te leve ao primeiro lugar. Para ser aprovado, talvez o curso te ajude, mas nesse nível de disputa é necessário algo mais. E hoje em dia todos os concursos são com esse nível de disputa, né? Ou seja, ter um bom material é importante, mas buscar outros mais, às vezes não tão bons, mas que complementam o material que você tem, ajuda com certeza. Aqui tem mais. Terceiro lugar de 10 concorrentes. Essa vaga especificamente é uma vaga para técnico. E esse rapaz foi muito inteligente. Por que motivo? Muitas vezes você quer a aprovação imediata com alguma garantia. Garantia a gente nunca tem, mas a gente tem, vamos dizer, uma maior possibilidade. Se a gente se dedica muito e faz uma vaga que exige menos da gente, porque a gente consegue o alívio financeiro e psicológico. Note, se você tem um emprego garantido como técnico, e para fazer o curso para técnico, você tem que ter sido técnico. Tem que ter sido técnico, não, tem que ser formado em escola técnica. Não adianta ser universitário para fazer. Se você tem o certificado da escola técnica, você pode fazer o concurso, ser aprovado e, com o emprego, adquirir um alívio psicológico e financeiro. Psicológico porque você deixa de ser cobrado pelas pessoas no seu entorno e para de se cobrar tanto. E financeiro pelo motivo óbvio que você tem um dinheiro garantido todo mês. E, obviamente, com chance de crescimento dentro de uma empresa pública. Você pode ir crescendo. Enquanto isso, você vai tentando uma vaga universitária, uma vaga para engenharia. E se acontecer de não passar em nenhuma vaga de engenharia do seu interesse, você já está fazendo uma carreira como técnico numa empresa bacana, numa empresa boa.
Então, no final das contas, é uma boa estratégia. Já dei essa dica em mais de um lugar. Dei essa dica, se não me engano, na apresentação do próprio curso 2S2. Dei essa dica em uma outra live, mas fica aqui a dica. É só isso mesmo, não tem muito o que fazer, não. A dica é essa, que é suficiente. Tenho diploma de escola técnica, talvez seja uma boa estudar para vagas universitárias e, de vez em quando, também fazer uma vaga para técnico e talvez seja a primeira entrada na empresa pública. Olha só, eles conseguiram, numa prova de 45 questões, errar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 questões. Ufa! Como é possível? É uma banca. Banca não é uma pessoa. Banca é um agrupamento de pessoas que faz o exame. A gente é avaliado por uma banca no mestrado, uma banca no doutorado, uma banca no TCC e uma banca de concurso também. E mesmo esse conjunto de pessoas conseguiu errar tantas questões. Vá lá. Provavelmente aqui está em vermelho porque o gabarito foi corrigido, ou seja, o erro era no gabarito, a questão estava até certa. Aí tem algumas perguntas que eu coloquei, vaga 024, 025. E as normas da CEMIG que estavam lá no programa? E o PRODIST que estava lá no programa? E o procedimento da ONS que estava lá no programa? E as muitas resoluções da ANEEL que estavam lá no programa? E aí? A banca faz um programa e depois ela mesma descumpre o programa ao não colocar as questões de lá. Você pode até dizer que é pouco grave, que seria pior se ela colocasse questões de coisas que ela não disse que estaria, mas ela fez isso. Não tem lá no programa Eletrônica de Potência. Tem um livro que é referência eletrônica de potência. Mas daqui a pouco eu discuto com você que eu escrevi para a banca antes, falando sobre a falta de sintonia entre o programa e as referências. Daqui a pouco eu discuto. E ela botou a questão 37, que foi anulada. Eu não sei se foi anulada que estava errada, eu não sei se foi anulada porque alguém foi lá e questionou. Não estava no programa, como é que eu podia estudar um assunto que não estava? Você não pode cobrar. E também tem uma questão meio de eletromag, de materiais elétricos, que também não está explícito no programa. Não sei se foi anulada a questão 36, que tem eletromag, um pouco de materiais magnéticos, se foi porque não estava no programa ou se tinha erro também. Mas ela não estava, não tinha motivo pelo qual você deveria estudar. E detalhe, o meu curso, E2S2, tem tudo isso em abundância. Eletromag, se você quiser estudar até ficar cansado, você vai conseguir. Eletrônica de potência não é até ficar cansado, até ficar exausto de tanta coisa que tem lá. E eu não indiquei para o meu aluno que ele estudasse esses assuntos por um motivo muito óbvio. A gente estuda de acordo com a programação que a banca nos coloca no edital. A vaga 035 está aqui também. Eles conseguiram errar também 3 questões só de elétrica, porque essa marcação aqui é para mostrar que de 31 em diante, 31 até 45, são as questões de elétricas específicas. Até a questão 30 são questões de outro tipo. Aqui padrão, erraram 3 para todo mundo, a questão 25, 27 e 28, mas conseguiram errar. 1, 2, 3, 4, 5. De 15, eles erraram um terço das questões. Erraram de alguma forma. Ou seja, porque não estava no programa e tiveram depois de dizer, beleza, a gente não pode levar em consideração isso mesmo, ou seja, porque erraram a questão mesmo. Dá no mesmo. Aqui, só fazer a marcação... Ah, não, a marcação aqui está certa, está coerente. Que é uma questão também de eletromag, que foi cobrada aqui na 34. Aqui eles conseguiram errar 3 de 15. 3 de 15 dá quanto? 3 de 15, 3 sobre 15, 1/5 das questões, 20%. Como é que uma banca erra 20% das questões e só de 15? É incrível, né? Tudo isso é para falar que essa banca foi a pior banca que eu já trabalhei. Dentre as que eu tenho trabalhado esses últimos anos fazendo cursos para concurso, né? E o curso definitivo, que é o E2S2, que a partir de agora, quem adquirir tem tudo, tem direito a tudo. Para que, inclusive, tudo que eu já fiz no passado esteja disponível para o estudante, que ele pode estudar a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias do mês, no momento que ele quiser, não esse tempo todo, mas escolhendo o tempo que ele quiser, e tem sempre coisas lá que ele pode fazer uso, mesmo que não seja especificamente da banca que ele quer estudar, mas sempre tem aquele conteúdo muito próximo do que ele precisa. E eu imaginava que a prova fosse ser confusa porque eu escrevi para a banca. Eu escrevi para a banca muito antes da prova, dizendo o seguinte: olha, vocês estão falando a respeito de um conjunto de documentos no programa
Por exemplo, aquelas normas da CEMIG. E nas referências não tem nada. Como é que eu posso. é, o que por si só deve. O que até difícil de explicar, né? Tão absurdo que é. Como é que a gente escolhe se a gente estuda de acordo com o programa ou com as referências, se as duas não batem? A banca demorou para responder. E a resposta foi um tapa na cara, né? A resposta foi dizer o seguinte: a gente vai fazer as questões da prova de acordo com o programa e com as referências. Mas é óbvio, quando você diz um programa e diz as referências, elas duas são os limites no qual a gente utiliza enquanto avaliador para criar as questões. A banca não fez isso. E pior ainda, se ela diz que tem no programa um conteúdo cujo nome é exatamente o título de uma norma, você parte do pressuposto que ele está falando daquela norma. E norma da CEMIG ainda, com o nome lá CEMIG, no concurso da CEMIG. E no final das contas, te obriga a estudar um conteúdo que não cai. Isso é tão nocivo, ou seja, mandar você estudar algo que não cai é tão nocivo quanto cobrar algo que não cairá. Algo que não disse que cairia, desculpe. Algo que não disse que cairia. Por que motivo? Porque demanda todo o seu tempo. O seu tempo passa a ser dedicado a algo que não te traz nenhum benefício. No meu caso, eu estava perguntando à banca para fazer um curso melhor para você que é meu aluno do E2S2 e para você que estava me acompanhando também aqui no YouTube. Por quê? Porque todas as aulas você recebeu aqui gratuitamente. Não para todo mundo, tentando fazer o melhor para todo mundo. E as aulas finais você via que eu começava dizendo exatamente isso. Olha, gente, a banca está dizendo isso no programa, mas não consta nas referências um livro, uma norma, um texto para a gente estudar. Isso está estranho. Tem uma outra vaga até que tem a relação, mas a vaga específica que a gente está aqui focado, a 24, a 25, que eram focos em especial, nada de bom está acontecendo em relação a gente conseguir entender o que a gente tem que estudar. Esse alerta eu estava dando exatamente pelo risco da prova ser confusa, que eu tinha em mente e imaginava que ia ser. Quase certeza. Porque estava na cara que se eles colocassem, a pessoa podia questionar. É muito fácil questionar algo que simplesmente não tem referência nenhuma lá indicando como estudar. Tava óbvio que isso ia acontecer. Então, eu esperava uma prova confusa e a prova veio tão confusa, veio tão confusa quanto eu esperava. Por que motivo? Porque você pode estar falando da questão da prova 024, 025, pensando, ô professor, anularam 5 questões, da outra anularam 3. De fato, está confusa. A confusão é muito maior na prova 024, 025. Não pelas questões que tinham lá e eles anularam, mas pelas questões que não tinham lá, mas que te obrigou a gastar o seu tempo estudando, porque você não conseguiria ter da banca uma resposta clara dizendo se o assunto cai ou não cai, ainda que tivesse escrito no programa, mas não estava nas referências. E eles fizeram um absurdo. Como se não bastasse, ainda colocaram a questão de eletrônica de potência, a questão 37, que não consta no programa, mas que tem um livro de referência. Eu não sei se anularam por causa disso. Mas olha o absurdo. Cobraram aquilo que não estava no programa e deixaram de cobrar um monte de coisa que estava no programa, com títulos claros que levavam de forma clara aos procedimentos, às normas da CEMIG, às resoluções ANEEL, levavam explicitamente a documentos de PRODIST e ao procedimento da ONS, que são documentos enormes, que me deu um trabalho descomunal para fazer, e eu o tempo inteiro fazendo sem a confiança de que ia cair. Por que motivo? Que a própria banca, quando teve de me responder, não me respondeu. Ela não disse cai, não cai. E no fim das contas não caiu. E olha o tempo demandado por você para estudar para uma prova cujo conteúdo não correspondia ao programa dado. Porque o conteúdo era menor. Mas a banca não te avisou disso. Deixou você estudar muito mais. Isso é um problema. Eu tentei me envolver o mínimo possível antes, porque no fim das contas, se você vai judicializar algo ou não, não me envolva nisso. Por favor. Por que motivo? Porque você tem que ter seus próprios argumentos. A ideia de ser professor é preparar alguém para ser capaz de fazer as coisas quando a pessoa deixar de ser aluno. Você já se formou em engenharia elétrica ou está para se formar quando fez esse concurso. E se você tem algum questionamento a fazer, se você não for capaz de fazer o questionamento direto à banca, eu sinceramente acho que você não deveria ser aprovado mesmo. Por que motivo? Bom,
Se você tem uma questão que você julga que está incoerente sobre algum ponto de vista e você não tem maturidade depois de formado, prestes a se formar, de argumentar com tempo em quantidade, com livros, com leis disponíveis, com possibilidade de conversar com um ou outro, inclusive, a respeito daquilo que você discorda, para mim é justo que você não passe. Porque a maturidade não é condizente com o que se espera de alguém que vai ocupar um cargo de engenharia que tem muitas responsabilidades para assumir e precisa assumir. Então, se você tomou alguma ação, porque muita gente deve estar tomando ações ainda, a banca anulou um monte, mas talvez eu tenha mais coisas para acontecer, né? Você faça por conta, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu esperava uma prova confusa e a prova veio tão confusa quanto eu esperava. E não só pelo que tem de questão anulada, mas pelas questões que não tem, mas que tem lá no programa. E isso é errado. Isso não é a forma certa que uma banca que é um monte de gente, um monte de professores, de uma universidade de primeira linha. A Universidade Federal de Minas Gerais é primeira linha. Mas a prova não refletiu a universidade. Ou melhor, a Fundep não reflete a universidade. Inclusive, é a pior banca que eu já trabalhei. O microfone está até saindo aqui do lugar. É a pior banca que eu já trabalhei. As questões eram confusas. Dessa prova, muitos de vocês falaram que não. E eu dei uma olhada breve em alguma coisinha ali, dava para ver que não era. As questões eram muito confusas. Eu não entendia por que um texto para você responder algo que em tese era tão simples tinha que ser tão complicado? Se você quer botar uma questão complicada, coloque a complexidade, o uso de um modelo, a correlação entre 3, 4 conceitos. Mas dava para ver que não tinha a complexidade que não fosse conseguir entender o que a pessoa queria perguntar. Era essa complexidade, entender o que a pessoa queria perguntar. Isso é uma baita de uma chatice. Felizmente para essa prova, ela não fez questões confusas, pelo menos da parte de elétrica. A gente está falando só de elétrica aqui, né? Outra coisa que era identificado nas provas anteriores é que as questões não tinham muito propósito. Eu mesmo, quando respondi, eu senti uma frustração de que eu não conseguia responder de forma imediata. Assim, professor, já não sou jovem, tudo mais. E muitas questões eu me debatia. Eu falei, que é isso? Dá para ver que é simples, é um sim ou não, a questão era teórica. E eu não conseguia, não somente porque a questão era confusa no sentido do enunciado, uma forma vulgar de falar é aquele enunciado encardido que você não consegue entender claramente. E olhe lá, que eu já estou maduro o suficiente para dizer, olha, eu não sou aluno lendo pela primeira vez as coisas, estou lendo as coisas pela 10ª vez já estou de saco cheio, inclusive, de ler tanta coisa que já li antes, mas que tem que relembrar, porque no fim das contas faz parte do meu trabalho, ou de um dos trabalhos, que é esse que eu tenho com você, de fazer, tô botando a mão na frente, estou botando a mão na frente, mas não se incomode não, eu falo com as mãos. É, é, desse trabalho que eu faço com você, que é fazer um curso para que você seja aprovado no concurso, ou tenha bom desempenho pelo menos. Ser aprovado não é garantia nenhuma, mas ter bom desempenho quando você estuda é uma chance grande que se tem de ter. As questões eram sem propósito, no sentido delas não avaliarem nada. Eu fazia as questões com dificuldade muitas vezes, e a pergunta que eu me fazia é: qual o propósito de avaliar o cidadão com essa questão? O que é que o cidadão quer saber? O cidadão que criou a prova. O que é que o cidadão que criou a prova quer saber do cidadão que está resolvendo a prova? Eram questões difíceis de entender o propósito delas, porque você consegue avaliar um aluno ruim, e digo avaliar aluno ruim, é ruim a palavra genérica, mas ruim é quem não estuda e, portanto, não aprende as coisas. E não estuda porque, às vezes, simplesmente pode não estudar e fica continuando na faculdade a se formar numa época específica do interesse dele, ou simplesmente fica lá até abandonar. No caso, não estamos falando de pessoa que vai abandonar, estamos falando de uma pessoa que se formou. Então, a pessoa, às vezes, é aluno ruim simplesmente porque conseguiu se formar numa faculdade muito ruim, ou seja, a faculdade que não avalia. Mas a pessoa está lá, fazendo a prova, para ser avaliada. A pessoa pode ter mudado, pode ter estudado, mas pode continuar sendo um mau aluno, um aluno ruim. E ruim sendo a palavra genérica, viu? Se você é um aluno ruim, você não consegue responder coisas mais óbvias. Basta botar um enunciado que cobre de você, aluno ruim. Não estou falando do aluno que estuda, que se dedica, que aprende. A correlação entre 3, 4 coisas, uma equação, um modelo de circuito e uma aplicação prática, pronto, já matou essa pessoa que não estuda. Ela não consegue fazer essa correlação. Para ela, tudo tem que ser uma fórmula mágica, a fórmula que resolve.
tem que ser decorado, tem que dizer um passo a passo. E o YouTube é isso, né? O passo a passo que infalível. Basta você botar uma questão que não se resolva com um passo a passo infalível, que exige um pouco de raciocínio, pronto. Essa pessoa vai ser eliminada do concurso. Porque esse é o propósito da prova. Se você não sabe, o propósito da prova é identificar pessoas qualificadas sendo aprovadas e reprovar pessoas que não são consideradas qualificadas de acordo com o julgamento que passa pela mentalidade do que a banca e a empresa que vai contratar querem para essas pessoas que serão contratadas se aprovadas. Mas é que tá, dava a impressão que esse pensamento sobre o que se queria desse candidato não era claro. Eu não entendia qual é o propósito da banca em relação às questões que para mim não avaliavam nada. Eram só questões confusas e sem propósito, nada específico era avaliado. E outra coisa que aconteceu agora é que ela não respeitou o próprio padrão dela. Cada banca tem o seu estilo e não tem problema a banca mudar. Não tem problema nenhum. Mas a banca tradicionalmente fazia provas conceituais com questões de forma geral confusas e sem propósito, mas questões também interessantes, que ela podia se manter com questões conceituais que não fossem confusas e tivessem propósito e que ficassem mais difíceis com o enunciado claro, mas saiu do próprio padrão e foi para um caminho que é um padrão que não tem sentido, que é cobrar um nível de detalhe de matemática que não avalia uma pessoa de verdade. É muito comum que você tenha em algumas provas de outras bancas que os ângulos sejam dados. Não precisa dar o ângulo que a pessoa vai fazer uso. Você dá 5, 6 ângulos. Se o cidadão que estiver fazendo a prova, ou tiver o aluno, o estudante, estiver fazendo a prova, o candidato, se o candidato estiver fazendo a prova e algum daqueles ângulos for necessário, está lá, disponível para ele. Outros mais estão lá, por que motivo? Porque você não tem que dar o ângulo que vai ser utilizado na questão. E ela foi para um caminho completamente errado. Só olhei o tempo aqui, 23 minutos. Eu queria falar mais rápido, mas não consegui falar mais rápido, porque no fim das contas a história com essa banca, com essa prova, foi uma história longa, né? Porque no fim das contas teve a expectativa do edital, o lançamento do edital, um edital confuso, um tempo relativamente curto para a gente estudar, considerando que o conteúdo do programa era longo, mas um tempo perfeito. Se o edital tivesse sido bem feito, se o edital tivesse sido bem feito, tava tudo ok. Tempo legal para a pessoa estudar, tempo bom para a pessoa conseguir fixar coisas, relembrar, mas não, foi muito confuso. Bem, eu vou parar por aqui porque quanto mais eu quero falar, mais eu consigo falar. Antes de eu ir embora, eu esqueci que eu devo falar uma coisinha para você. Aqui, a você que é meu aluno do curso e que não passou no concurso, que tem gente que foi aprovado e obviamente não vai fazer mais uso disso, pegue seu e-mail lá, desabilite receber meus e-mails, porque você talvez não se interesse mais, a não ser que você fique insatisfeito com o seu trabalho da CIMIG em 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos e queira voltar a estudar e você habilita de novo. Lembre-se que o curso tem 8 anos de acesso, tempo suficiente para você começar a trabalhar no CEMIG e depois de muito tempo se arrepender e se achar que não é conveniente ou não se arrepender, achar bom, mas enxergar oportunidades melhores, poder estudar para outro concurso. 8 anos é tempo que sobra, né? Eu vou destruir esse curso dessa forma e todas essas aulas irão para suas devidas áreas, vamos dizer assim. A área de circuitos elétricos vai para o módulo de circuitos, a área de transformadores vai para o módulo de transformadores, assim vai. Assim como as resoluções vão para algo específico relativo a normas e também as normas específicas da CEMIG irão para um específico da CEMIG, porque no fim das contas nós utilizamos questões de diversas provas da Fundep e certamente você se interessa para isso também, para as provas que você vai fazer, não da CEMIG mais, mas da Fundep e de outros órgãos de Minas Gerais, porque é muito comum que essa banca Fundep faça as provas de outras empresas e outros órgãos governamentais. Então, o curso já está aí para você, você não precisa adquirir algum outro em outro lugar. Aqui especificamente que eu quero te mostrar é que eu tinha feito o quiz de regulação especificamente, né? E para quê? Você viu, eu tive um aprovado na vaga 035, lá, ou na quinta posição. Na verdade, ele ser chamado provavelmente até será, mas no fim das contas, isso não depende de mim, né? Aqui tem um simulado, eu já cliquei, já deixei aqui aberto. Esse foi meu simulado. O meu simulado tá bonitinho, tá com cara de conteúdo da prova, do
do edital, do programa que tem lá. Temos aqui as muitas questões não cobradas, inclusive. Aqui tem o quê? Não, aqui... não, aqui tá ok. Muitas questões não cobradas, NR 5410 teve, transformador teve lá, né? Transformadores teve, motor indução teve, ND 5.30 no meu simulado. Aqui sobre tarifação, normas da ANEEL, procedimento de rede do ONS, do ONS, o Operador Nacional do Sistema. Tem o hábito de chamar ele da ONS. Fluxo de potência, distúrbio no sistema elétrico, gerador síncrono, estava lá. Aqui terminou a prova. Um simulado com 15 questões que, obviamente, com o programa daquele, eu não conseguiria cobrar tudo. Não dava. A banca também não conseguiria fazer. Esse meu simulado, eu vi o arquivo, tem Rev 01. Então, uma coisinha ou outra eu devo ter errado para ter feito a revisão. Mas essas 15 questões que ficaram legais, como meus simulados são todos legais, eu fiz de um dia para o outro e fiz sozinho. Eu não tive uma banca, eu não tive 2 meses, eu não tive 3 meses. Eu não fiz e debati com ninguém, eu simplesmente fiz. Se eu consigo fazer isso, como é que uma banca consegue errar tantas questões? Às vezes, tem muita gente fazendo as coisas, passa a ser um problema, porque envolve um outro processo, que é o processo de gestão, né? A gestão significa dizer que, ao pedir uma questão para um professor elaborar, ele deve entender do assunto, e nem sempre a pessoa escolhida entende, às vezes, é que tem disponível, e ele deve entrar em sincronia, vamos dizer assim, com a expectativa que a empresa que contratou e a banca, entre a empresa e a banca que alinharam uma com a outra. Ou seja, se quer cobrar uma questão conceitual, se quer cobrar questões difíceis, se a prova tem que ter 15 questões, talvez a banca tenha pensado 5 fáceis, 5 médias, 5 difíceis. Aí manda para aquele professor que só faz questão difícil, mesmo que você mande ele fazer uma fácil. Aí a prova fica completamente desproporcional. Esse é o porém de ter banca, e esse risco a Fundep corre como outras correm também. Mas a Fundep especificamente foi a disparada que mais falhou em relação à elaboração de uma prova de concurso. Eu não falei tanto quanto eles ao fazer o meu simulado. Bem, mantive esse vídeo, inclusive, como sendo o logo e tudo mais, né? Aqui, deixa eu só voltar tá pra cá? Ou pro outro lado, ó. Do E2S2 do curso, apesar do vídeo ficar aqui disponível no YouTube publicamente para vocês, porque no fim das contas, essas coisas relacionadas ao concurso têm muito a ver com o curso E2S2 mesmo. De qualquer forma, eu pretendo voltar em breve com conteúdo específico para o canal, porque eu sinto falta disso, e essa, apesar de eu gostar da contribuição que é ter aprovados, a contribuição que eu acho mais significativa é aquela que é mais genérica ainda, que é a formação de engenheiros e técnicos, engenheiras e técnicas também, por favor, de qualquer lugar, para qualquer propósito, não somente para aprovação no concurso, para outros fins também que vocês vão dar às vidas de vocês. Aguardo você, então, provavelmente em 2024, talvez em 2023 eu grave uma coisa ou outra, mas possivelmente não vou publicar, que eu tenho que esperar, como eu disse, os meus equipamentos novos chegarem para eu fazer já numa dinâmica um pouco diferente. Até breve, então.